Audiobook, livro Warren Buffett, As Estratégias do Maior Investidor do Mundo. Capítulo 1. O Evento Sigma. Acadêmicos e investidores profissionais têm debatido durante anos sobre a validade do que veio a ser conhecida como teoria do mercado eficiente. Essa teoria controversa sugere que a análise de ações é uma perda de tempo, porque qualquer informação disponível é refletida nos preços correntes. Os que aderem a essa teoria dizem, meio de brincadeira, que os investidores profissionais poderiam jogar dardos numa página de cotações e acertar as ações boas na mesma proporção que um analista financeiro experiente que desperdiça suas horas colocando-se em dia com os últimos boletins anuais ou com os extratos de contas trimestrais. Ainda, o sucesso de alguns indivíduos que superam continuamente os maiores índices, mais notavelmente o Warren Buffett, sugere que a teoria do mercado eficiente é falha, mas teóricos do mercado eficiente discordam disso, achando que não é a teoria que é falha, mas que indivíduos como Buffett representam um evento sigma, ou seja, um fenômeno estatístico tão raro que praticamente jamais ocorre. No outono de 1993, a revista Forbes compilou a lista das pessoas mais ricas da América. Várias famílias, DuPont, Mellon, Bill, Rockefeller e 69 indivíduos apresentaram uma renda líquida estimada em mais de $1 bilhão. O número 1 dessa lista era Warren Buffett, com um patrimônio avaliado em $8,3 bilhões. E dos 69 indivíduos, Buffett era o único que obteve sua fortuna a partir do mercado de ações. Em 1956, ele começou sua sociedade de investimentos, participando com $100. Depois de 13 anos, ele somava $25 milhões e 22 anos mais tarde, ele possuía a maior fortuna individual dos Estados Unidos. Mas, para se apreciar Buffett devidamente, deve-se ir muito além de seus dólares ou de seus prestigiados e lucrativos desempenhos. História pessoal e investimentos iniciais. Warren Edward Buffett nasceu
em 30 de agosto de 1930, em Omaha, Nebraska. É filho de Howard e Leila Buffett. Howard Buffett, um antigo residente em Omaha, era corretor e congressista pelo Partido Republicano. Quando menino, Warren Buffett era fascinado por números e executava cálculos matemáticos de cabeça facilmente. Aos 8 anos de idade, Buffett começou a ler livros do pai sobre o mercado de ações. Quando estava com 11 anos, ele marcava as cotações na lousa da Harris Upfin, a empresa onde seu pai trabalhava. Foi neste mesmo ano que ele comprou suas primeiras ações da companhia Cities Services Preferred. Quando Buffett foi morar em Washington, D.C., na época em que seu pai se apresentou ao Congresso, seus interesses logo se tornaram empresariais. Na idade de 13 anos, já trabalhava como entregador de 2 jornais, o Washington Post e o Times Herald, ambos de Washington, D.C. Com suas economias, passou a comprar máquinas de fliperama recondicionadas por $25 cada uma, colocando-as para funcionar nas barbearias locais. Em pouco tempo, já possuía 7 máquinas dessas, o que lhe dava um faturamento de $50 semanais. Mais tarde, comprou um Rolls Royce com um amigo de escola por $350. Passou a alugá-lo por $35 ao dia. Na época de graduar-se no 2º grau, com 16 anos, Buffett já havia amealhado em torno de $6.000. Durante os anos de estudo na Universidade de Nebraska, Buffett passou a ler o livro clássico de Benjamin Graham sobre investimentos, o The Intelligent Investor. Buffett foi tão influenciado por este livro que, após receber o diploma, deixou sua cidade natal e viajou para Nova York, a fim de prosseguir seus estudos com Ben Graham na Columbia Graduate Business School. Graham pregava a importância de se entender uma companhia pelo seu próprio valor intrínseco. Ele acreditava que os investidores que calculassem acuradamente este valor e comprassem as ações quando estivessem com um preço abaixo do resultado obtido no cálculo do valor intrínseco, teriam lucros garantidos. E tal abordagem matemática apelava fortemente ao sentido que os números faziam para
Warren Buffett. Terminado um mestrado de economia em Nova York, retornou a Omaha por um breve período, indo trabalhar na corretora do pai. Durante esse tempo, Buffett continuou em contato com seu ex-professor, escrevendo-lhe sobre as várias ideias que lhe ocorriam sobre investimentos. Em 1954, a convite dele, Buffett voltou novamente para Nova York e foi trabalhar na Graham Newman Corporation. Durante essa estada na Graham Newman, o discípulo se deixou envolver totalmente pela prática do mestre. Para sua sorte, Ben Graham também chamou para trabalhar na mesma época Walter Scoulos, Tom Snap e Bill Wane. Scoulos administrou dinheiro pela WSJ por 28 anos. Snap, formado em Química em Princeton, era sócio fundador da Twende Browne Partnership. Bill Wane veio iniciar o Sequoia Fund. 2 anos depois, em 1956, a Graham Newman acabou se dissolvendo. Ben Graham, então com 61 anos de idade, decidiu aposentar-se e Buffett retornou a Omaha. Armado com o conhecimento adquirido e com o apoio financeiro da família e dos amigos, Buffett começou uma sociedade limitada de investimentos. Estava então com 25 anos de idade. A sociedade começou com 7 associados que juntos contribuíram com $105 mil, enquanto que Buffett, o sócio responsável, estava com $100. A cada um dos 6 sócios foi dado um percentual sobre seu investimento de 6% ao ano, mais 75% dos lucros que ocorressem acima disso, deixando Buffett com 25% restantes. Pelos próximos 13 anos, Buffett conseguiu compor para o dinheiro aplicado uma taxa de 29,5% ao ano. É claro que não foi uma tarefa das mais fáceis, embora a média do Dow Jones tivesse caído de preço 5 vezes durante este período de 13 anos. A sociedade de Buffett nunca veio a ter sequer uma única baixa. Ele prometia aos sócios que nossos investimentos serão escolhidos com base no valor intrínseco das companhias e não em sua popularidade, e que a sociedade ficaria atenta a reduzir permanentemente as perdas de capital e não perdas temporais de preço ao mínimo. Durante a sociedade, Buffett não somente comprou posições minoritárias, como também majoritárias em várias companhias públicas e privadas. Em 1961, comprou a Dempster Mill Manufacturing Company,
uma fábrica de equipamentos agrícolas. Em 1962, começou a comprar participações de uma companhia têxtil que não estava passando por seus melhores dias. O nome dessa empresa era Berkshire Hathaway. Conforme progredia, sua reputação foi crescendo e logo mais e mais pessoas o procuravam para que ele administrasse seu dinheiro. Angariando mais sócios, Buffett foi abrindo novas sociedades, até que, em 1962, decidiu reorganizar tudo dentro de uma única empresa. Naquele ano, mudou o escritório de sua casa para a Hyatt Plaza, em Omaha, onde está até hoje. 9 anos depois, por volta de 1965, os ativos da empresa já haviam crescido para 26 milhões de dólares. Mas, em 1969, Buffett decidiu acabar com essa sociedade, porque achava que o mercado estava altamente especulativo e de pouco crescimento. Durante o final da década de 1960, o mercado era dominado por ações altamente valorizadas e o oba-oba estava na ponta da língua de cada investidor. Ações como as da Avon, IBM, Polaroid e Xerox estavam sendo negociadas com PLs, relação preço-lucro de 50 a 100. Foi aí que Buffett enviou uma carta a seus sócios, confessando o seu descompasso com aquele desenvolvimento caótico do mercado de ações. Em um ponto, no entanto, sou claro, disse ele, não abandonarei a abordagem prévia, cuja lógica compreendo, mas que, no momento, encontra-se difícil de ser aplicada, mesmo que isso signifique arriscar abrir mão de alguns lucros aparentemente fáceis, incorporando uma abordagem que não só não compreendo claramente, mas que também não é praticada com sucesso comprovado, trazendo em seu bojo o risco de levar qualquer empresa a uma perda substancial de capital. No começo da firma, Buffett havia determinado a meta de superar a média do índice Dow Jones por uma margem de 10 pontos percentuais ao ano. Entre 1957 e 1969, ele superou o índice Dow Jones, não por 10 pontos, mas por 22. Quando a sociedade se dissolveu, cada investidor recebeu sua parte. Alguns deles tinham formação financeira em bônus municipais, enquanto outros em administração. Mas Buffett acabou por recomendar
unicamente Bill Rooney, seu velho colega de classe na Colômbia. Rooney concordou em administrar uma parte do dinheiro dos demais sócios, dando origem ao Sequoia Fund. Outros membros da sociedade, inclusive Buffett, investiram sua parte na Berkshire Hathaway. Nesta época, a parte de Buffett na sociedade havia crescido para 25 milhões de dólares, o que era suficiente para lhe dar o controle da empresa. Durante as próximas 2 décadas, a fortuna voou alto para Buffett e para a Berkshire Hathaway. O início da Berkshire Hathaway. A companhia original, Berkshire Cotton Manufacturing, foi incorporada em 1889. 40 anos depois, operações combinadas da Berkshire em outras empresas têxteis resultaram em uma das maiores indústrias de New England. Durante este período, a Berkshire abasteceu aproximadamente 25% do mercado do algodão do país, absorvendo 1% de toda a energia elétrica produzida naquela região. Em 1955, a Berkshire fundiu-se com a Hathaway Manufacturing, passando a chamar-se Berkshire Hathaway. Mas, nos anos seguintes, a fusão foi se tornando sombria e em menos de 10 anos, seu valor no mercado de ações caiu pela metade, levando a uma perda nas operações de mais de 10 milhões de dólares. Contudo, apesar desses resultados, a empresa de Buffett acabou tomando, em 1965, o controle da Berkshire Hathaway. Nos 20 anos que se seguiram, Buffett, juntamente com King Charles, o administrador da tecelagem, trabalharam intensamente, lado a lado, tentando recuperar a empresa. O resultado foi desanimador. O retorno no capital alcançou duramente os 2 dígitos. Em finais da década de 1970, os associados da Berkshire Hathaway começaram a questionar a validade de reter algum investimento nos artigos têxteis. Buffett não tentou esconder suas dificuldades, mas em várias ocasiões definiu seu pensamento da seguinte forma: as tecelagens eram os maiores empregadores de sua área. A mão de obra era uma velha equipe que possuía habilidades relativamente não transferíveis. A administração havia mostrado um alto grau de entusiasmo. Os sindicatos estavam sendo razoáveis e
Finalmente, Buffett acreditava que alguns lucros poderiam ser obtidos neste negócio. No entanto, ele deixou bem claro aos acionistas que esperava ter retornos positivos das fiações a partir de um modesto capital a ser aplicado. Não acabarei com um negócio de lucratividade abaixo do normal, meramente para adicionar a fração de um ponto percentual ao nosso retorno corporativo. Também acho particularmente inapropriado, mesmo em se tratando de uma companhia excepcionalmente lucrativa, consolidar uma operação uma vez que haja possibilidades de infindáveis prejuízos à vista. Adam Smith discordaria da minha primeira posição e Karl Marx da segunda. O meio de campo é a única posição em que me sinto confortável. Assim que a Berkshire Hathaway entrou na década de 80, Buffett já se conscientizava de certas realidades. A primeira foi que a verdadeira natureza dos negócios têxteis mostrou altos retornos improváveis. Os artigos têxteis são commodities e estes, por definição, precisam de tempo para poder diferenciar seus produtos concorrentes. E ainda a competição estrangeira, empregando uma mão de obra mais barata, estava pressionando muito a margem de lucro. A segunda realidade consistia em que, para continuar competitivas, as fábricas têxteis precisavam de uma boa injeção de capital, possibilidade amedrontadora em um ambiente inflacionário e desastrosas se os retornos do negócio se tornam anêmicos. Buffett enfrentou uma difícil escolha. Se ele liberasse uma grande contribuição de capital para a divisão têxtil, de modo a mantê-la competitiva, então a Berkshire Hathaway seria deixada com baixa lucratividade para uma base de capital em expansão. Se ele não reinvestisse, as tecelagens da Berkshire se tornariam menos competitivas, o que já estava acontecendo com outras tecelagens, frente aos concorrentes estrangeiros. Reinvestindo ou não, portanto, a competição estrangeira continuava a levar vantagem, possuindo uma mão de obra mais barata. Em 1980, o boletim anual da Berkshire Hathaway dava algumas dicas sobre o futuro do seu grupo têxtil, que começava a deixar de ocupar o prestigioso lugar no boletim anual da empresa, na coluna das cartas do presidente. No ano seguinte, artigos deste teor já nem eram mais referidos. Deu-se então
o inevitável. E em julho de 1985, Buffett fechou os livros, colocando um ponto final em um negócio que havia começado 100 anos antes. Apesar da má sorte do grupo têxtil, essa experiência não foi, em absoluto, um total fracasso. Primeiro, porque Buffett aprendeu uma valiosa lição sobre operações de mudanças nas empresas. Elas raramente têm êxito. Em segundo, porque o grupo têxtil, nos primeiros anos, chegou a gerar recursos suficientes para que se comprasse uma companhia de seguros. Mas essa é uma outra história. Operações de seguros. Em março de 1967, a Berkshire Hathaway comprou por 8,6 milhões de dólares as ações de duas grandes companhias de seguros estabelecidas em Omaha, a National Indemnity Company e a National Fire and Marine Insurance Company. Aqui começa então a história de sucessos fenomenais da Berkshire Hathaway. Para apreciá-la melhor, é importante que se saiba o que pode representar a posse de uma empresa desse tipo, pois, embora as seguradoras sejam sempre formidáveis canais de investimentos, às vezes também podem não ser um bom negócio. Os segurados, ao pagarem seus prêmios de seguro, garantem um fluxo de caixa constante, cujo capital vai sendo investido até que as empresas se vejam na obrigação de pagar os possíveis e frequentes sinistros. Nunca se sabe quando um sinistro pode ocorrer. Por causa dessa incerteza, as seguradoras optam por investir em títulos de rápida e segura liquidez, dando preferência aos bônus e às ações. Assim, Warren Buffett não apenas adquiriu duas boas companhias de seguros, mas, o que é mais importante, um veículo possante para a administração de investimentos. Em 1967, a National Indemnity e a National Fire and Marine Insurance tinham juntas uma carteira de bônus no valor de 24,7 milhões de dólares e outra de ações com mais de 7,2 milhões de dólares. E dessa forma, em 2 anos, a combinação das duas carteiras aproximava-se dos 42 milhões de dólares. Era uma bela carteira, até mesmo para um operador sagaz, versátil e experiente como Warren Buffett.
mas ele já havia experimentado algum sucesso, embora limitado, administrando a carteira de seguros de sua companhia têxtil, quando assumiu o controle da Berkshire em 1965. A corporação possuía 2,9 milhões de dólares em títulos negociáveis. Pelo final do primeiro ano, Buffett aumentou a conta dos seguros para 5,4 milhões de dólares. Em 1967, os dólares que retornaram dos investimentos eram 3 vezes o retorno conseguido pela divisão têxtil inteira, que possuía um valor patrimonial 10 vezes maior que a carteira de ações ordinárias. Tem sido discutido que, quando Buffett entrou para o negócio de seguros, deixando o têxtil, meramente trocou uma companhia de commodities por outra, e que ambos os negócios possuem em comum é venderem produtos impossíveis de serem distinguidos dos demais concorrentes. As apólices de seguros são padronizadas e podem ser copiadas por qualquer um. Não há marcas, registros, patentes, direitos ou produtos que distinguam uma companhia de seguros de outra. É fácil de se tirar a licença, e as taxas de seguros configuram um livro aberto. Frequentemente, o atributo que mais se distingue em uma companhia deste tipo é sempre algo de caráter pessoal, sendo o esforço individual dos administradores que provoca um forte impacto no desempenho dessas companhias. No final da década de 1960, os seguros representavam um negócio bastante lucrativo. No final de 1967, a National Indemnity teve um lucro líquido de 1,6 milhão de dólares em 16,8 milhões de prêmios obtidos. Por volta de 1968, enquanto o lucro líquido crescia para 2,2 milhões de dólares, os prêmios subiam para 20 milhões de dólares. Portanto, o sucesso precoce de Buffett com seguros levou a uma expansão agressiva. Durante a década de 1970, comprou 3 companhias de seguros e organizou outras 5. Apesar desse impulso positivo em sua carreira, no final dos anos 70, Buffett começou a ter algumas preocupações. Certos fatores, além de seu controle imediato, estavam começando a afetar parte dos custos na sua equação. Embora
o índice de preços ao consumidor subisse 3% anualmente, os custos dos sinistros com médicos e consertos de automóveis subiam 3 vezes mais. Além disso, as causas sentenciadas nos casos judiciais em favor dos segurados estavam crescendo a uma taxa alarmante. Buffett estimou que os custos totais cresciam aproximadamente 1% ao mês. Portanto, a menos que as taxas de seguros passassem a crescer paralelamente, as margens de lucro começariam logo a encolher. Mas as taxas iam caindo cada vez mais. Em um negócio de commodities, os preços baixos são utilizados para se ganhar uma maior participação no mercado. O problema, Buffett compreendeu, era que algumas empresas estavam preferindo vender apólices de seguro abaixo do valor intrínseco do próprio negócio, a correr o risco de perderem espaço no mercado. Aliás, aparentemente estavam apostando que as taxas de seguros iriam subir para daí. Então, lançarem-se em busca dos lucros para compensar as perdas das subscrições anteriores. O senso comum de Buffett, neste momento, preveniu-o de se estender as operações de seguro para um território que não era lucrativo. Buffett acreditava que a maioria das seguradoras não iria parar com uma política não lucrativa até que houvesse uma grande catástrofe natural ou financeira. Sem querer competir na base do preço, Buffett procurou distinguir as companhias de seguros da Berkshire das demais, usando 2 diferentes métodos financeiros através do poder financeiro de cada uma delas. Hoje, o lucro líquido da Berkshire é inferior apenas aos seguros de propriedades agrícolas. Ainda, o portfólio de investimentos da Berkshire, comparando ao volume de prêmios, soma 3 vezes a média nacional. O segundo método envolveu a total indiferença de Buffett face ao nível de volume de seguros sob responsabilidade da Berkshire. A cada ano, de acordo com ele, estava disposto a realizar 5 vezes mais negócios do que no ano anterior, apenas 1/5 do total. Sua esperança era de realizar sempre grandes volumes de negócios, mas somente a partir de preços razoáveis. Se os preços fossem baixos, contentava-se em fazer poucos negócios. Essa filosofia de subscrições foi instalada na National Endemic pelo seu fundador, Jack Ringwald. Desde aquele tempo, disse Buffett, a Berkshire nunca se desviou dessa norma disciplinar de subscrições.
A mudança dramática no volume de seguros não era causada pela própria Berkshire, explicou ele, mas pelo comportamento do tipo hoje aqui, amanhã lá, assumido pelas outras companhias. E quando suas concorrentes começavam a oferecer preços de seguros mais baixos, os clientes deixavam a Berkshire. Mas quando as seguradoras saíram do mercado temendo prejuízos, a Berkshire, notou Buffett, permaneceu como uma fornecedora de seguros consistente a preços justos. Essa abordagem acabou funcionando como um estabilizador para o ramo de seguros. Nós adicionamos uma enorme capacidade quando a capacidade é pequena, diminuindo a competitividade. É claro que não seguimos essa política no interesse da estabilização, disse ele, mas sim porque acreditamos ser este o curso mais sensível e lucrativo para imprimir aos negócios. Nos anos 90, um preço brutal de competição, subscrições de prejuízos contínuos e pobres resultados de investimentos combinaram para produzir um quadro vacilante para o ramo de seguros como um todo. Buffett alerta continuamente que o bom senso financeiro e a responsabilidade fiscal farão uma diferença significativa para a Berkshire Hathaway. A força financeira superior da Berkshire tem conseguido distinguir suas operações de seguros das demais concorrentes. Em certo sentido, a integridade financeira que Buffett impôs às companhias de seguros da Berkshire tem criado uma franchise no que seria apenas, de outro modo, um negócio de commodities. Para ser exato, as empresas de seguro da Berkshire têm experimentado um pouco de dor ao longo dos últimos 10 anos, tendo Buffett também sofrido sua cota pelos erros cometidos aos negócios de seguros. Mas sua experiência em investimentos e o bom senso na prática de negociar tem colocado aos associados da Berkshire Hathaway em uma posição invejável. Outros negócios. A Berkshire Hathaway pode ser compreendida como uma holding de empresas, somando as companhias de seguro. Ela também possui um jornal, uma companhia de doces, uma loja de imóveis, uma editora de enciclopédias, uma fábrica de aspiradores de pó e uma fábrica e distribuidoras de uniformes. A história de como veio a adquirir essa grande variedade de negócios é interessante por si mesma, ou talvez até mais, pois a reunião dos episódios dessa história viabiliza uma penetração maior, no modo especial
de como Buffett vê uma companhia. E não será nenhuma surpresa notar que ele usa a mesma régua para avaliar as companhias em vista de possíveis aquisições, como também para adicionar novas ações à carteira da Berkshire Hathaway. Como veremos depois, a aquisição dessas empresas também forneceu a Buffett uma certa experiência prática no manejo industrial, melhorando muito sua capacidade de escolha, visando a aquisições futuras. Blue Chips Stamps. Logo após ter comprado a Berkshire Hathaway, Buffett começou a comprar ações de uma holding chamada Diversified Realty. Fazia parte desta holding uma loja de departamentos em Baltimore chamada Rothschild Kong e uma cadeia de 75 lojas de vestuário feminino, a Associated Retail Stores. Como nos casos das tecelagens, Buffett estava pronto para comprar a companhia por uma pechincha, sendo que tal negócio viria acompanhado de uma mão de obra especializada, que era para Buffett de primeira classe. Infelizmente, como aconteceu com as tecelagens, uma pechincha no preço de compra, somada a uma administração de primeira mão, não chegaram a salvá-lo de comprar um negócio difícil. 3 anos depois de fundir-se com a Diversified Realty, Buffett vendeu a Rothschild Kong. Em 1987, também vendeu a Associated Stores. Ambas foram vendidas em razão de declinações econômicas, mas, assim como as tecelagens deram a Buffett a oportunidade de capitalizar no negócio de seguros, a compra da Diversified Realty permitiu a Berkshire Hathaway a oportunidade de controlar 3 novos negócios. Em adição às lojas de departamento, a Diversified Retailing ainda possuía uma outra empresa chamada Blue Chips Stamps, fabricantes de cupons promocionais, stamps, com os quais os supermercados e os postos de gasolina faziam promoções para os clientes. Esses cupons eram colecionados em álbuns, que depois de completados eram trocados por mercadoria. Essas mercadorias distribuídas eram compradas pelos supermercados e pelos postos de gasolina através de um pool de dinheiro ou float, que era administrado pela Blue Chips Stamp. Em fins de 1960, a companhia teve um float de mais de 60 milhões de dólares em cupons promocionais não resgatados. Esse float permitiu a Buffett finalmente comprar outros negócios, incluindo uma companhia de doces, um jornal e uma empresa de crédito imobiliário. A
Berkshire Hathaway, através de suas subsidiárias, começou comprando as ações da Blue Chip Stamps no final da década de 1960. Buffett também comprou para si mesmo algumas dessas ações, depois que a Diversified Retailing e a Berkshire Hathaway fundiram-se. A Berkshire Hathaway veio a ser a sócia majoritária da Blue Chip Stamp. Finalmente, em 1983, a Berkshire resolveu o balanço da Blue Chip Stamp numa fusão de duas companhias, Sears Candy Shops. Em janeiro de 1972, a Blue Chip Stamp comprou a Sears Candy Shop, uma fábrica de chocolates da costa oeste. O preço pedido pela companhia foi de 40 milhões de dólares. A Sears tinha ainda 10 milhões de dólares em caixa, o que diminuía o valor líquido da transação para 30 milhões de dólares. E Buffett ofereceu 25 milhões de dólares, que foram aceitos. Ao longo de bom desempenho financeiro da Sears, era responsabilidade de Chuck Huskin, que vinha administrando desde que fora comprada pela Blue Chip Stamp. Hoje, Huskin administra 225 lojas de doce, fiscalizando a produção e a distribuição de aproximadamente 12 mil toneladas de chocolate por ano. Em 1993, a Sears teve um rendimento de 201 milhões de dólares, retornando para a Berkshire 24,3 milhões de dólares em lucros operacionais líquidos, o que não deixa de ser um resultado excelente, considerando que o consumo de chocolate nos Estados Unidos anda estagnado. O sucesso da Sears é baseado em apenas dois ingredientes essenciais, que são a qualidade do produto e o serviço de atendimento ao consumidor. Em 1982, foi oferecido a Buffett 125 milhões para vender a Sears, 5 vezes mais do que havia pago 10 anos antes. Decidiu não aceitar. Sábia decisão, pois pelos últimos anos a Sears tem retornado a Berkshire ganhos na ordem de 212 milhões de dólares líquidos, depois dos impostos. Durante este mesmo período, a Sears requereu 44 milhões de dólares em capital para suas despesas, quase o mesmo que os 39 milhões depreciados e amortizados. Buffalo News. Como a Sears, o jornal Buffalo News foi incorporado ao rol da Berkshire Hathaway por intermédio da Blue Chip Stamp em 1977. A Blue Chips comprou o Buffalo News da Sra. Edward H. Buffalo Jr. por 33 milhões de dólares. Quando menino,
Buffett e um colega publicavam um folheto de corridas de cavalo chamado Assembly Boy Selection. Naquele tempo, ele podia apenas sonhar em possuir seu próprio jornal. Mas hoje, brada o sucesso da Buffalo News como um pai orgulhoso gabando-se do filho, e há uma razão muito forte para que ele se sinta assim. A taxa de penetração de um jornal e o espaço reservado para as notícias são duas estratégias que ajudaram a medir o sucesso desse tipo de negócio. A taxa de penetração ou número de leitores levou o News ao primeiro lugar entre os maiores jornais metropolitanos. Já o espaço disponível para as notícias cresceu 52,3% em 1990, o que fez do News o jornal mais rico em notícias do país. A relação entre os espaços noticiosos e os lucros é naturalmente ligada, pois um jornal que dispõe de um grande espaço reservado só para as notícias atrai mais leitores, aumentando a sua taxa de penetração. Uma alta taxa de penetração é o que torna um jornal um bom veículo de propaganda. Além disso, porque o News mantém os custos baixos, consegue produzir seus exemplares com metade das páginas voltada exclusivamente para as notícias. Muito do sucesso do News vem da administração de Murray Light, o chefe da redação, e de Stan Lipsey, o editor. Ambos têm estado com o News desde que este foi comprado pela Blue Chip Stamps. Stan Lipsey e Murray Light podem ser cumprimentados por terem feito do Buffalo News um jornal considerado pela opinião pública valente e destemido.